Oi, meu nome é Sonali e esse é o Ler Coffee Livros e Café, onde a gente vai conversar sobre livros tomando aquele cafezinho. E hoje nós vamos falar de livros clássicos para quem quer começar a ler clássicos. Eu sei que muitos têm aquele receio por achar que livros clássicos são difíceis, são cansativos, enfadonhos, mas, gente, isso é tudo mito, tá? Se você encontrar um livro clássico que vem de encontro para o seu gênero literário, para o seu estilo literário, para o momento certo em que você está lendo, porque eu acredito muito que tem um momento certo para cada livro na nossa vida. Às vezes a gente lê um livro, ele não está fluindo muito bem, no meu caso eu dou uma pausa e volto em seguida. Foi assim que eu fiz com 1984. No início estava tudo muito confuso, eu estava passando por alguns momentos com os estudos meio complicados, então eu dei uma pausa nele e voltei depois e terminei. Gente, eu amei 1984, mas ele não está aqui na minha lista porque eu não acho que ele seja uma leitura tão aconchegante para quem quer começar a ler livros clássicos, mas é um baita clássico se você quiser ler. Voltando ao assunto, vou indicar para vocês alguns livros que eu já li e que eu amei e que são grandes clássicos da literatura. E, gente, eles fluem de uma maneira tão gostosa e tão maravilhosa que vocês com certeza vão amar. Então, fique nesse vídeo, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curta, compartilhe com um amigo e vá comentando aí embaixo o que você está achando dessas indicações, se você já leu, se você pretende ler, algum clássico que você quer indicar também. Então, vamos lá e vamos conversar. Eu vou pegando aqui na ordem que eles estão empilhados. Não tem primeiro, nem segundo, nem terceiro. Todos são maravilhosos. É só mesmo pela ordem que eu vou pegando, tá? Qualquer um que você escolher desses daqui, você vai amar, eu tenho certeza. E a minha indicação é esse grande clássico da literatura, Frankenstein, de Mary Shelley. Esse livro que atravessa gerações e que continua trazendo as mesmas sensações de quem leu lá na época do lançamento. Frankenstein é um livro que tem vários panos de fundo, como a busca antiética pelo conhecimento, as consequências que vêm disso, a solidão, o abandono, várias questões éticas e morais, mas hoje não é dia para a gente conversar sobre isso. É uma leitura super fluida, você fica presa à leitura do início ao fim, querendo saber o que é que vai acontecer, o mistério, a tensão, aquele, sabe, aquele friozinho na barriga. E também uma coisa super interessante que me pegou muito foi aquela dúvida naquele momento da leitura, por quem você é mais, se você é mais pelo Frankenstein ou se você é mais pela criatura. Eles sempre ficam alternando ali pelos seus sentimentos, sabe? Tinha momentos que eu detestava o Frankenstein, tinha momentos que eu detestava a criatura, e isso vai fazendo com que a gente se prenda ainda mais ao livro e coloque todos os nossos sensos de julgamento em questão. Esse livro é muito maravilhoso e eu acho que para você que quer começar a ler clássicos, nada melhor do que se prender a uma leitura que vale prender, você queira ou não. A minha próxima indicação é de um clássico brasileiro, do maior escritor brasileiro, que é Machado de Assis. E eu sei que a gente tem aquele receio de ler Machado de Assis. Muito se deve também à forma como foi abordado na escola, como foi apresentado a nós de uma forma impositiva, para você ler aquele livro para fazer um trabalho e ganhar pontos, e não pelo simples fato de você conhecer um grande escritor e admirar sua obra, sabe? Quando você faz alguma coisa para ganhar algo em troca, não tem o mesmo gosto, né, gente? E eu confesso para vocês que na época da escola eu não gostava de Machado de Assis. Eu vim ler Machado de Assis já agora, quando eu criei meu hábito literário. Já li Helena, já li Dom Casmurro, inclusive quero fazer releitura de Dom Casmurro agora. Já li Quincas Borba, já li vários livros, mas o que eu recomendo para você hoje é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro maravilhoso. Você vai rir, você vai passear pelo Rio de Janeiro, conhecer um pouco dos costumes cariocas do século XIX. Você vai se admirar com algumas coisas, vai repudiar outras, porque Brás Cubas ele não é um personagem fácil, você não vai se afeiçoar a ele, porque ele é snob, ele é arrogante, mas ao mesmo tempo eu acho ele engraçado. É aquele humor sarcástico, irônico, como é que eu posso dizer, ácido de Machado de Assis, né? E, gente, revolucionário demais esse livro. Eu amo esse livro. E vamos à dedicatória mais famosa da nossa literatura, né?
Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. E aqui você vai conhecer a vida de Brás Cubas desde a sua infância até os seus últimos dias. Gente, ele é um personagem muito caricato, muito boçal, muito, sabe? Mas sei lá, olha, é uma maestria nessa escrita, porque você tenta ter ódio, tenta ter raiva, tenta ter abuso de Brás Cubas, mas você não consegue, porque ele tem uma dose de humor, sabe? Tem horas que você até fica com pena dele, pena da situação, pena até que ponto um ser humano chega para ganhar status. Gente, sério, vale super a pena essa leitura. Se você já leu, deixa aí nos comentários. Se você não leu, comece por esse. Quer começar a ler Machado de Assis? Comece por Brás Cubas, porque eu tenho certeza que você vai amar. E volta aqui para me dizer que você riu bastante com esse personagem. Do Brasil para a Rússia, nós vamos agora para Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski, que foi o meu primeiro contato com ele. É uma novela que se passa nas noites de verão russas, em São Petersburgo. E como é uma novela, gente, não tem muita complexidade, não tem tantos personagens complexos, mas é uma história super interessante de um rapaz solitário que todo dia faz o mesmo percurso, tem uma vida, uma rotina igual todos os dias, né? E num desses dias ele encontra uma moça que está chorando e tal, e aí começa, ele se apaixona por ela, só que ela está apaixonada por outro, mas de repente ela se apaixona por ele. Gente, é uma coisa que vai acontecendo e a gente vai se prendendo também à história. Foi numa fase em que Dostoiévski ainda era romântico, ainda acreditava na humanidade, foi antes da sua prisão, antes de Crime e Castigo. Então, é um livro para você conhecer um pouco da escrita dele e se adentrar no universo de Dostoiévski, né, na escrita e tal. Eu acho que foi uma ótima escolha da minha parte em começar a ler Dostoiévski por aqui, para poder ir para um romance mais complexo dele, como é Crime e Castigo, que eu pretendo muito ler esse ano. Deixa eu ler um pouquinho do trecho que vem aqui na capa. Agora, sentado ao seu lado, conversando com a senhora, já sinto medo de pensar no futuro, porque no futuro será de novo a solidão, de novo essa vida sufocante, supérflua, e o que vou sonhar quando, ao seu lado, em vigília, fui tão feliz. Gente, é um Dostô muito fofo, né? Aqui vale super a pena essa leitura. Claro que não poderia faltar a indicação da minha escritora favorita, que é Jane Austen, e eu não trouxe Orgulho e Preconceito não, para você que está pensando nele. Embora eu ame, seja o meu livro preferido, mas eu acho que para quem quer começar a ler Jane Austen, quer começar a ler um romance de época, eu acho que Persuasão é uma ótima escolha, porque ele é um romance bem típico dos romances que a gente conhece e acompanha em novelas, em filmes, um casal que era super apaixonado no passado, mas que infelizmente eles se separaram por influências de outras pessoas e que se reencontram num futuro e aí reacende todas as chamas, todos os sentimentos, a dúvida para saber se ainda é amada. Gente, esse livro ele é maravilhoso. Eu fiz até uma releitura dele em 2024 e realmente ele continua sendo perfeito e sempre será. É meu segundo livro preferido de Jane Austen. Eu acho ele um romance leve, sem tem várias questões, porque Jane Austen ela não escreve em vão, ela sempre tem uma mensagem para trazer em seus livros. E aqui essa questão de classe social, como sempre, o status social prevalecendo sobre os sentimentos, a influência das pessoas e depois que eu me aprofundei mais um pouquinho conhecendo Jane Austen, depois de eu ter lido pela primeira vez Persuasão, quem conhece mais um pouquinho da história de Jane Austen conhece que ela foi apaixonada por um cavalheiro, mas infelizmente ele foi persuadido a não levar esse relacionamento adiante. Como se você analisar e ver bem nos romances de Jane Austen, tem sempre esse negocinho, né, da persuasão. Aqui ele está bem mais evidente, é tanto que é o título do livro, em Orgulho e Preconceito, quando o Sr. Billing é persuadido a não querer Jane, em Razão e Sensibilidade, quando Marianne ela é rejeitada pelo cara devido ao dinheiro, ele foi persuadido também, ou ele casava com a menina ou ele perdia a herança.
Então, em quase todos os livros de Jane Austen, tem a persuasão ali por trás, atrapalhando o casal principal. Esse livro aqui, gente, ele é perfeito. Se você ama romances, aquele romance de tirar o fôlego, esse aqui é uma ótima pedida. Eu amo esse livro. Deixa eu ler o trechinho que está aqui atrás. Esse aqui talvez seja o trecho mais famoso do livro. O que eu mais amo é a carta que o capitão manda para ela. Inclusive, gente, imprimi e coloquei num quadro, porque eu amo essa carta. Mas eu vou ler aqui o culto que está atrás, na capa, né? Não podia haver dois corações tão abertos, gostos tão parecidos, sentimentos tão uníssonos, rostos tão bem amados. Ai, gente, perfeito. Esse daqui é da Martin Claret, mas a Antofágica lançou a edição deles e está perfeita. Falar na edição da Antofágica, aqui está ela. Gente, essa edição aqui está belíssima, com várias ilustrações, pintar, como se fosse pinturas a óleo. Deixa eu pegar, escolher aqui uma. Perfeito, é uma ótima escolha também, se você quiser ler por ele, sem falar nos textos de apoio, videoaulas que tem para você se aprofundar na obra, enfim. Se você está gostando desse vídeo, curta, vá comentando a respeito dos livros que eu estou citando aqui, se você já leu, se você pretende ler, ou qual outro clássico você pretende ler. Vamos trocar essas figurinhas. A próxima indicação que eu vou trazer para vocês é um grande clássico da literatura. Se você quer começar a ler livros que tenha aventuras em alto mar, eu estou planejando ler Moby Dick ainda esse ano, se Deus quiser. Eu acho que ele foi uma ótima escolha para mim começar a me aventurar nesse universo de pescadores. Que o que eu estou falando é O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, esse livro que é um grande clássico da literatura americana. O Velho e o Mar não é só uma história de autoajuda, como muitos dizem, eu acho que é além disso. Em linhas gerais, conta a história de um senhor que está, um velho pescador, né, de muita experiência, mas que está há 84 dias sem pescar. Então ele decide ir sozinho, entrar no mar e ver se consegue pescar um peixe. Quando ele já está lá no alto mar, ele fisga um peixe e o peixe, gente, é enorme, maior do que o barco. Ó. E agora fica o dilema de como ele vai conseguir carregar esse peixe para a terra, né? E aí começa a jornada dele, de autodescobrimento, dele se reconectando com ele mesmo, ele tendo lembranças de coisas que aconteceram na vida dele e que moldaram ele para enfrentar aquela situação que ele está passando hoje, porque tudo que acontece na nossa vida vai servir para alguma coisa futuramente, e aqui é uma das provas. É um livro também sobre resiliência, determinação e de você realmente parar um tempo e se autoconhecer, refletir um pouquinho sobre você mesmo, por tudo que você já passou e usar isso como experiência para enfrentar as adversidades que vão surgir pelo caminho. É um livro maravilhoso, eu acho que vale super a pena a leitura. E, gente, você não perde muito tempo lendo ele não, mas é uma leitura super gostosa que você não quer ler na pressa. Você vai amar, amar. E minha próxima indicação é um grande clássico da literatura americana que eu li ano passado e fiquei me perguntando por que eu demorei tanto tempo para ler esse livro, porque ele foi uma leitura maravilhosa. Estou falando de O Sol é para Todos, da Harper Lee, esse livro que traz questões políticas, sociais, culturais e a principal delas, questões raciais. Ele se passa nos anos 30, no estado do Alabama, região sul dos Estados Unidos. Então, assim, a gente já tem um contexto na Guerra Civil Americana. Os estados do sul, eles eram contra a abolição da escravatura. É uma região com episódios racistas. Então, escrever esse livro nessa região é para dar ainda mais enfoque para esse grande problema que é visto nessa região, inclusive nos dias de hoje, né? E não só nessa região, todo o país a gente vê diariamente nos noticiários episódios racistas, tanto da polícia contra os cidadãos, dos cidadãos contra os próprios cidadãos, enfim. E aqui esse livro é narrado por uma criança para quebrar um pouco esse tema tão dramático. É uma criança que vai contando todos os acontecimentos que vão acontecendo nesse livro. E, gente, é uma leitura maravilhosa, você se sensibiliza, você se revolta, você se coloca no lugar das pessoas envolvidas, você cria empatia pelos personagens principais e você fica assim em choque, porque assim, não foi
fruto da imaginação. Infelizmente, essas coisas acontecem e você trazer isso para um livro, da forma como foi trazido aqui, lhe dando interesse de ler, você se envolvendo na história, você não é só um livro pesado, tem episódios de humor também, porque afinal é uma criança de 10 anos contando. Eu acho que é um livro extremamente necessário para a gente ler e se conscientizar mais a respeito dessas temáticas tão importantes e que sempre estamos debatendo, mas mesmo assim a gente ainda vê episódios tristes, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, é triste do mesmo jeito. E esse livro, gente, é uma leitura maravilhosa. Vale super a pena você colocar aí na sua lista para ler agora em 2025. Perfeito. E a minha última indicação é outro grande clássico da literatura americana, que é Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Esse livro perfeito, maravilhoso, que se passa durante a Guerra Civil Americana, onde o pai foi para a guerra e fica a mãe com as 4 filhas, preocupadas, pensando nele na guerra, preocupadas com os seus próprios dilemas internos. A gente vai acompanhando essas 4 mulheres, 5 mulheres, né, no seu dia a dia, e as 4 irmãs, cada uma com uma personalidade diferente, são maravilhosas, maravilhosas, maravilhosas. Eu amo. Dizem que esse livro ele foi encomendado para que fosse um livro tipo para moldar o comportamento das moças da época. Mas eu vou além disso, gente. Eu acho esse livro um livro aconchego. Você mergulha dentro desse livro, você quer viver naquele ambiente, porque é um ambiente mágico, de união, de amizade. E você vai chorar muito no final desse livro com os acontecimentos que vão acontecer aqui. Eu me apaixonei pelas personagens. A mãe do livro é uma mãe maravilhosa. Eu sempre recomendo esse livro no Dia das Mães, porque eu acho ela incrível. As irmãs são incríveis. Enfim, eu amo esse livro. Amo, amo, amo. E, gente, eu marquei muito esse livro. Eu me apaixonei de uma forma que eu vou agora, aleatoriamente, ver aqui um trecho para a gente ler juntos. O amar e nele confiar. Mais perto dele vai se sentir e menos você vai depender do poder humano e da sabedoria. O seu amor e cuidado nunca se cansam ou mudam. Nunca podem ser tirados de você, mas podem se tornar a fonte de toda uma vida de paz, felicidade e força. Acredite nisso de coração e busque Deus com todas as suas preocupações e esperanças, e pecados e tristezas, tão livre e confiante como você fez agora com a sua mãe. Eu acho esse livro, a mãe desse livro, ela passa muitos conselhos para essas filhas que acabam vindo de encontro para nós. Eu acho que eu li ele numa fase em que eu precisava ler esse livro, sabe? Em que eu precisava ter esses conselhos, essa sabedoria de uma mãe experiente, de uma mulher forte, de uma mulher que está ali segurando uma casa e educando as filhas enquanto o seu marido está na guerra. É um livro maravilhoso que vou levar para sempre no meu coração e eu acho que é uma ótima indicação para você ler agora em 2025. Principalmente agora no início do ano, para você já começar o ano com, sabe, conselhos revigorantes. E essas são as indicações para você que quer começar a ler clássicos, que quer dar uma mudada no seu estilo literário, que quer se aprofundar mais, ler os grandes escritores. Eu, quando comecei a ler clássicos, eu confesso que eu comecei a ler Jane Austen. Amava Orgulho e Preconceito, Emma, e então eu comecei por eles e fui. Hoje em dia as minhas leituras se baseiam mais em clássicos. Você se teletransporta para a época em que foi escrito o livro, você se vê no meio daqueles costumes, você se identifica ou não com aqueles costumes. É uma viagem no tempo, ler um livro clássico e você entender um pouco a mente daquele escritor naquela época. É incrível, eu amo. Tenho outros clássicos aqui que eu poderia indicar para vocês, que eu já li, mas que foram um pouco difíceis para mim na época. Eu tive que procurar apoio em outros leitores que também leram, então assim, não é que sejam difíceis, mas são mais complexos. E tem outros também que eu ainda não li. E por falar em clássicos, gente, eu vou preparar um livro desse abençoado aqui, desse querido aqui, que foi a minha melhor leitura de 2024, que é David Copperfield. Vou preparar um vídeo com uma resenha bem maravilhosa pra gente conversar sobre ele. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha com um amigo, comenta, curta e se inscreva no meu canal e vamos interagir conversando sobre livros e, claro, tomando aquele cafezinho. Até a próxima!